Bom, tá gravando. Estamos ao vivo aqui para os membros da LTX, da Trader 1K, a galera da nossa comunidade que nos acompanha aí no dia a dia. A gente vai fazer uma aula aqui, a gente vai dar uma revisada aqui sobre a nossa técnica que a gente usa. Quando a gente fala de técnica, a gente está falando de operacional mesmo, né? Aqui a gente usa um operacional que é muito simples, que eu nem chamaria isso de um setup, porque isso não é, na verdade. É uma leitura de tempos gráficos diferentes, a gente se aproveita de algumas regiões, né? Então, quando a gente fala do operacional aí da LTX, a gente está falando de como é que a gente identifica sempre as máximas, as mínimas e as regiões de equilíbrio de 50%, né, de uma estrutura. Só que, óbvio, não é tão simples também assim, né? Tem que ter uma lógica, você tem que saber aplicar isso. É bom que você saiba ler o contexto, né? Para onde o preço está indo, da onde o preço está vindo, né? Por que, que ele deve subir ou por que, que ele deve descer, aonde que é bom comprar, aonde que é bom vender. Então, eu sou um eterno defensor que a melhor coisa que tem para você ser um trader é você entender a história que o gráfico está te contando. Porque sim, ele conta sempre uma história, né, pra gente. Ele está sempre contando uma história. E aí o nome disso, né, de quando você começa a ficar bom e entender essa historinha que o gráfico está te contando, é que você se torna um bom especulador. É um fato. Então, há muitos anos eu já deixei de acreditar em setups no gráfico. Então, eu já opero day trade há, com certeza, 3 anos, talvez um pouco mais que isso, mas 3 anos apenas com gráfico limpo, né? Não coloco absolutamente nada, apenas operando o preço, porque o que a gente precisa saber é da onde o preço está vindo, para onde que ele vai, aquele negócio quando o preço fica mais caro, quando o preço fica mais barato, de acordo com a nossa leitura de contexto. Então, meu melhor conselho para vocês que estão meu melhor conselho que estão para vocês que estão aqui nessa aula, que já fazem parte, né? Muitos de vocês já fazem parte da Trader 1K e da LTX, é que vocês invistam o tempo de vocês em entender isso. Como é que se lê o contexto do preço? Né? Se preocupem menos. E aí eu conselho para a galera do YouTube, que eventualmente ainda não faz parte do nosso ecossistema, se preocupem menos em achar um indicador milagroso, porque não existe, tá? Eu já falo para vocês, não existe nenhum indicador milagroso. Eu já usei vários deles no passado, inclusive sei até qual é o cálculo desses indicadores. Muitos deles eu sei até fazer o cálculo matemático deles, porque na época eu estudei muito sobre isso. Ainda afirmo mais, tem gente que usa indicador, né, osciladores, indicadores, que nem entende para que eles foram criados. Né? A pessoa usa porque viu um vídeo no YouTube, alguém falando, ensinou errado, foi repassando, repassando. Então, o próprio indicador que já tem uma visão atrasada para day trade, né? Porque para gente que faz day trade, para gente que usa o tempo gráfico muito pequeno, os osciladores, os indicadores não vão surtir muito efeito, porque eles estão tendo uma fotografia do passado e a gente está operando um futuro muito recente. Essa é a verdade. O nosso futuro é muito recente ali no. Pô, mas existe futuro recente? Nem, não é uma loucura isso daí que você está falando. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Né? A gente está operando ali um presente muito rápido. Então, tu coloca lá indicadores, osciladores, ele não vai te dar a visão que você quer. Eu percebi isso ao longo do tempo. Não, Glauco, mas eu conheço o Zezinho do Trader lá, que o cara faz muito dinheiro operando com média móvel, com MACD, com IFR. Não, que ótimo. Se ele tá conseguindo, parabéns. Para mim não deu certo, né? Então, já faz um tempo que eu não utilizo isso e eu não ensino também, né, as pessoas que me seguem, né, aqui na LTX, a gente não ensina isso, né, para os alunos. A gente ensina justamente que as pessoas gastem energia para entender o movimento do preço, né? Entender para onde é que o mercado deve ir, né? Antes de operar, sentar, bundinha na cadeira, para poder estudar para onde que o preço pode ir naquele dia. Se o mercado é mais comprador, se o mercado é mais vendedor. Então, isso tudo é muito bonito porque vai reduzir a tua taxa de ansiedade, vai melhorar o teu gerenciamento de risco. Você já define aonde você quer comprar, aonde você quer vender. Né? Então isso é muito bacana, tá? Estudar. Então, essa aula de hoje aqui a gente vai dar uma revisadinha um pouquinho na nossa técnica e a gente também aproveita e faz um pouquinho de leitura de contexto. Beleza? Vamos embora. É, vamos falar primeiro sobre o padrão de 3 candles, tá? Vou fazer um desenho aqui para vocês, que vocês vão entender o que é o padrão de 3 candles. Deixa eu tirar essa marca d'água aqui desse gráfico. Aqui, deixar essa tela em branco aqui. Existem algumas regras que precisam ser observadas nesse padrão, que é um padrão gráfico. No tempo, o padrão de 3 candles que a gente fala, vou fazer algumas anotações aqui, tá? O padrão de 3 candles, que é de autoria do Léo Trader, meu mentor e amigo, o padrão de 3 candles, ele é feito no tempo gráfico de 5 minutos. Né? A gente opera utilizando. Tá aparecendo minha tela, não? Que pronto. Apareceu. Apareceu aí? Coloca no chat aí. Boa. Aí, Clebão, que eu não tava te ouvindo, não, cara. Fala de novo aí, Kleber. Agora eu tô te ouvindo. Eu tava no alto-falante errado aqui. Vamos lá, vai dar certo. Agora apareceu a tela. Então, quando a gente fala do padrão de 3 candles, a gente está falando do tempo gráfico de 5 minutos. Muitos alunos nossos que fazem, por exemplo, swing trade, falam que usam o padrão de 3 candles em 15 minutos, em 60 minutos, em 1 hora, e que dá certo. Eu não duvido, não. Por quê? Porque o padrão de 3 candles, na verdade, é uma. O que é o padrão de 3 candles? O padrão de 3 candles é uma formação gráfica que, que expressa rejeição. Rejeição.
Então, o padrão de 3 candles é uma formação gráfica que ela expressa rejeição, tá? Gente, não tentem gravar essa aula. Primeiro que não é permitido. Segundo que já vai estar no meu YouTube, tá bom? Fique em paz que mais tarde eu já subo no YouTube, vai ficar lá pra sempre, lá disponível pra vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, o padrão de 3 candles, ele é uma formação gráfica que expressa rejeição. E se a gente for pensar de um jeito frio e calculista, isso é muito bom. Por quê? Porque imagina, por exemplo, que você é uma pessoa que tá vendo aqui uma tendência de baixa. Você conseguiu identificar uma tendência de baixa. Aí o preço, ó, tá fazendo pullbacks, tá fazendo pullbacks, tá fazendo pullbacks. Aonde é que quem é um pouco mais esperto no day trade não é tão emocionado, como o Léo gosta de falar, quem não é um idiota motivado no day trade, aonde é que as pessoas vão querer vender numa tendência de baixa? É o correto. O correto é você querer vender quando o preço fica mais caro, pô. Isso é o correto. Não adianta você querer vender lá no fundo do movimento, porque você vai passar um calor, o preço até pode, mas antes, na maioria das vezes, ele vai corrigir para depois seguir lá pro teu alvo, se for. Então é muito mais inteligente você esperar formações como essas de padrão de 3 candles em correções. Existe padrão de 3 candles em correções, existe padrão de 3 candles no mercado também quando ele fica lateralizado. E isso aqui também pode acontecer, um padrão de 3 candles que pode ajudar você. Existe padrão de 3 candles também, ó, presta atenção. Existe padrão de 3 candles também em reversão de preço. Quando o mercado tá descendo, tá descendo, tá descendo, aí ele vem aqui, ó, faz uma falha de pullback para poder subir, por exemplo. Aqui também pode acontecer um padrão de 3 candles. Todos esses pontos aqui, esses exemplos, são rejeições. Então, o que é o padrão de 3 candles? É uma representação gráfica nos 5 minutos de uma rejeição. Você que vai querer escolher se você faz a favor ou contra o movimento. Esse primeiro exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, ó, pode ser que aconteça, às vezes, um padrão de 3 candles contra o movimento. Por exemplo, o mercado estava vindo aqui numa tendência de alta. E aí, vamos dizer que o mercado, nesse exemplo aqui, ó, o preço estava vindo de uma tendência de alta aqui, ó. Aconteceu aqui o padrão de 3 candles, que está contra o movimento. E aí depois ele tende a continuar em alta. Pode acontecer. É você que vai decidir se você gostaria de fazer essa operação ou não. Mas a primeira coisa é você saber identificar as regras do padrão. É saber identificar o padrão para que você aplique ele em qualquer... E aí já adianto para vocês, né? Esse padrão ele serve para qualquer estrutura de preço, para qualquer ativo. Para qualquer ativo isso aqui serve. Então agora que eu opero Nasdaq, eu opero S&P, eu também, meu filho, eu opero de tudo. Tá? Então é importante que vocês entendam, eu tô dando primeiro uma aula de conceito, porque às vezes a gente vai direto pro gráfico, e eu sou o tipo de pessoa que eu quero entender o porquê de tudo na minha vida. Você quer me matar, é você falar assim, não, porque tem que ser. Não, porque é assim. Não, porque não, aí você me mata. Eu quero saber o porquê. Tu começou, tu me explica, tu não tem autoridade? Tu não sabe sobre o que você tá falando, então eu quero saber o porquê. Né? Então, se eu vou numa mentoria de um cara, ou se eu vou numa palestra, e o cara fala bem, fala tal, eu quero saber se esse cara tem autoridade sobre o que ele tá falando. Eu quero saber o porquê, como é que ele chegou naquele racional. Qual é a lógica daquilo ali. E foi isso que me incomodou muito lá no meu começo no day trade. Porque eu não queria simplesmente comprar porque a média de 9 passava em cima da média de 21 ou vice-versa. Isso é muito vazio pra mim. Não existe lógica dentro disso pra mim. Eu quero entender por que o preço tá naquela região. E se aquela região é boa pra comprar ou não. É isso que eu queria entender. E o meu melhor conselho pra vocês é procurem querer entender isso também. Porque quando vocês começarem a entender, fazer day trade fica muito mais leve. Digita no chat aí, como é que é o day trade hoje pra você? Quando você tá operando, você fica meio... Hoje, sendo sincero, você já consegue ter mais leveza aí? Ou você é uma pessoa que fica extremamente nervoso na frente do gráfico, preocupado, suando? Como é que vocês ficam aí hoje, quando vocês estão fazendo day trade aí? Digita no chat, eu quero saber. Faz uma pesquisa aqui com vocês aí. Como é que é o sentimento de vocês que tá ali, de vocês na hora que tá na frente do gráfico ali? Coração quase sai pela boca. Tranquilo, Nonato falou. Caos. Desconfiado. Depende da mão. Depende da mão é ótimo. Nervoso. Dor de barriga. Fico nervoso mesmo com gerenciamento. Entendi. E até a galera falando ali que tá de boa, frio e calculista. É isso aí. Então, anota aí a receita. Anota a receita pra vocês. Anota a receita aí pra vocês não ficarem nervosos na frente do gráfico. São 3 ingredientes, tá? E não tem outra receita, tá? Não é aquela receita, faça bolo de chocolate de um jeito, mas dá pra fazer desse outro jeito, dá pra fazer... Não, só existe uma receita no day trade pra você não ficar nervoso. Até porque, se isso aqui é uma profissão que você escolheu, não faz o menor sentido você ficar nervoso, né? Foi você que escolheu essa profissão. Imagina a pessoa que é médico, piloto de avião, caminhoneiro, operador de empilhadeira, todo dia vai trabalhar nervoso, preocupado, a pessoa infarta em um mês. Então não dá pra você escolher uma profissão que você mesmo escolheu
e você ficar nervoso no exercício dessa profissão. Não dá. Então, qual é a receita para vocês não ficarem nervosos na frente do gráfico? Qual é a receita? Você precisa ter uma boa técnica, uma técnica validada, tá? Como é, por exemplo, o caso do padrão de 3 candles. Você precisa ter gerenciamento de risco. Quando eu me refiro a gerenciamento de risco, eu estou falando a respeitar os limites do seu capital. Se você tem R$1.000, você vai fazer o cálculo de alavancagem para R$1.000 para entrar na operação. Se você tem 5.000, cálculo de alavancagem para 5.000. 100.000 para 100.000. A pior coisa é as pessoas que têm R$5.000 na conta e operam como se tivessem 500.000. Elas não respeitam o próprio capital. E aí a culpa nunca vai ser delas, sempre vai ser do preço. Então, vocês não deveriam arriscar. Para quem tem contas pequenas, vocês não deveriam arriscar mais do que 5% da conta de vocês. 5% eu já estou sendo extremamente agressivo, tá? Se você vai entrar numa operação e o teu stop, a tua proteção é maior do que 5% do que você tem para operar, e você mesmo assim negligencia isso, a chance de você não prosperar no day trade é muito grande. É muito grande. Porque vai dar certo um dia. Não, Glauco, mas teve um dia, rapaz, que com R$1.000 eu fiz 5.000. Teve um dia. Eu botei R$1.000 no Tigrinho lá e ele me devolveu 5.000 nesse dia. Teve dia que isso aconteceu. Pois é. Só que quanto você arriscou do teu capital? 100%, né? Se tivesse dado errado, como é que seria? Entendeu? Então você precisa de... Glauco, essa aula vai ficar gravada? Vou repetir mais uma vez, tá? Porque o pessoal tá chegando aos poucos aí. Essa aula vai pro meu YouTube. A propósito, você já me segue no YouTube aí? Segue lá, ó. Como é que é o jogo do YouTube? Você tem que seguir, você tem que ativar o sininho lá das notificações e, se possível, comentar nos vídeos, tá? Esse é o jogo aí do YouTube. Tá? Então o meu YouTube é Glauco Melo Trader. Glauco Melo Trader. Reza a lenda que se você não me segue e me seguir, a tua semana vai ser 10 vezes mais abençoada. Tá? Porque eu oro todo dia pelos meus seguidores do YouTube. Todo santo dia. Quando eu faço lá meu devocional. Tá? Então, eu tava falando o seguinte. Pra você... Glauco, você tava falando de padrão de 300, agora você já tá falando de como é que a gente não fica ansioso. É assim mesmo. Essa é a minha aula, é desse jeito. Eu começo num assunto, vou pra outro. Eu sou que nem um mini índice. Antes de ir lá em cima, eu passo lá embaixo, no meio do gráfico, né? Depois eu chego no assunto. Eu tenho esse jeitão. Mas é assim mesmo. Então, anota aí, porque é importante, tá, gente? Essas coisas, mesmo falando, brincando aqui, eu não tive isso lá no meu começo, né? Esses alertas que eu trago pra vocês aqui. Você precisa ter uma boa técnica. Você precisa ter gerenciamento de risco. Tem que ter, não é uma opção. Quem faz day trade tem que fazer gestão de risco. Não adianta. Não adianta. Você pode negligenciar esse assunto o tempo que você quiser. Não tem problema, é o seu dinheiro, é você que está perdendo. Mas vai ter que chegar um dia que você vai encarar isso de frente. Você vai ter que encarar isso de frente. Porque é mandatório nessa profissão você saber perder. É mandatório. Vão ter dias que não são dias bons. E aí, nesses dias, tu vai devolver tudo que tu conquistou, cara? Não faz o menor sentido isso. E quando eu falo isso hoje pra você, você pode estar pensando assim, ele tá falando e acha que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas você já sabe o que fazer. Você já sabe o que fazer. Então, quando você for entrar numa operação, calcula o teu stop certinho. Entra na operação feito gente que quer ser profissional no mercado e não um adolescente que tá achando que isso aqui é um jogo do tigrinho. Porque você não tá levando a sério. E é por isso que no Brasil, essa parada de day trade, de ser operador de mercado, é tão mal falado, porque o pessoal não ensina isso. Eles ensinam um setup milagroso. Eu já vi até vídeo no YouTube, opere sem stop loss. O título do vídeo era esse. E o cara tinha mais de 100 mil seguidores. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso é loucura. Então, respeito o gerenciamento de risco de vocês, porque vão ter dias que não vão ser dias bons. E por último, não menos importante, você precisa ter um bom comportamento. Quando eu me refiro a comportamento, eu estou falando em hábitos. Falando de hábitos. Então, você precisa ter o hábito de tentar buscar alvos maiores. Porque dá para você ganhar numa operação de day trade 5, 10, 20, 30, 100%, até mais de lucro em cima daquela operação. Dá. Se você, por exemplo, se você chega para mim e fala assim, Glauco, eu arrisquei 5% e eu tive um retorno de 50%, ou seja, 10 vezes mais, e eu vou falar, pô, parabéns, teu payoff tá lindo, tá maravilhoso teu risco-retorno, parabéns pela condução do trade. Isso é ser um trader profissional. Não é correto também você limitar os seus ganhos. Se o mercado ali tá te mostrando tecnicamente que ele pode ir para alvos maiores, não é correto você limitar seus ganhos. Eu não sou do time que fala assim, não ganhe mais. Não, o que eu falo, que a gente fala aqui na LTX é, para quem é iniciante, é importante que vocês, no começo, gerem resultado. Então pega ali pouco ponto. Vai num mini índice ali, pô, fez 100, 200 pontos no dia, tá lindo demais, cara.
Vai num dólar da vida, fez 3 pontinhos ali, 4 pontinhos, tá lindo demais. Isso pro começo. Depois você vai crescendo, você vai gradativamente, você vai buscando ganhar mais. Entende? Então, por quê? Porque é um processo, tem que ter mérito. Então, você precisa ter comportamento para saber conduzir um trade, comportamento para poder sair da operação, comportamento para seguir gerenciamento de risco. Então, você precisa ter um bom comportamento. Você não pode ser um trader emocionado. Não pode. As emoções não podem ser carregadas por dentro do day trade. Quando você for operar, você tem que se conhecer e falar como é que eu tô me sentindo. Eu tô ansioso demais. Por isso que eu perguntei para vocês, como é que vocês se sentem quando você entra na operação? Você quer saber quando é que você está começando a virar um trader de alta performance? É quando você coloca uma ordem no gráfico, o mercado pega a tua ordem e não tem nenhuma preocupação passando na sua cabeça. Se vai dar bom, se vai dar ruim. Quando isso começar a acontecer, você já começou a trilhar o caminho de alta performance. Agora, se você entra na operação, você já fica ruim na unha, balançando a perna, nervoso, levanta, toma 10 xícaras de café, 2 Red Bull. Não dá certo, cara. Na operação tem gente que consegue fumar 5 cigarros na operação. Vai morrer. Vai morrer com os pulmões tudo entupido. Vai tomar Lois e vai morrer. Não vale a pena. Essa profissão pra ti não vale a pena. Entendeu? Então vocês precisam ter isso o mais rápido possível. No day trade, meu irmão, coração só serve pra bombear sangue. Coração é só pra bombear o sangue ali na hora pra você continuar operando. Tu tá usando ali a tua mente. 100% do teu retorno tá na tua mente. O coração ali é só pra bombear o sangue. Só. Né? Eu sempre falo pra galera, uma operação no mercado não é um relacionamento. Você pode acabar com ela rapidinho, não tem problema. Ali você entra e sai. Você só quer pegar o teu e sair fora. Você não quer casar com o gráfico e nem com a tua análise. Então, revisem sempre esses comportamentos de vocês, tá? Isso é importantíssimo. Porque eu garanto pra vocês, pra você ficar nervoso numa operação, uma dessas 3 coisas que eu te falei tá acontecendo. Ou você não tem a técnica certa, todo dia tu muda de visão, todo dia. Ou você não tem gerenciamento de risco, tá arriscando mais do que deveria, logo, se o mercado for contra você, você vai perder sua conta. Ou você não tem um comportamento adequado, porque você não tem um hábito, né? De ser um especulador. Eu garanto. O teu problema tá em uma dessas 3 coisas aqui. Em uma dessas 3 coisas. Não tem outra. Não, Glauco, mas eu li o livro tal lá, não sei o que. Fui no psicólogo tal, que ele disse que o meu problema é porque eu tenho uma crença, não sei do que. Eu acredito muito nisso. E tem que resolver. Mas o teu problema de performance, tá em uma dessas 3 coisas aqui. Tá bom? Vamos voltar pro gráfico. Bom, padrão de 3 candles. Então, o padrão de 3 candles é uma formação gráfica que expressa rejeição, né? Quais são as regras do padrão de 3 candles? Que, repito, não é de autoria minha, tá? O padrão de 3 candles é de autoria do Léo Trader. Segue o Léo Trader nas redes sociais aí, o meu mentor. Ele fala muito sobre isso. O que eu sempre faço com os alunos é sempre tentar simplificar a visão das coisas. Então, essa aula aqui é para ajudar na simplificação do padrão de 3 candles. E quem estiver assistindo essa aula no YouTube aí, eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Como é que você faz para acessar o nosso operacional? Se você achou isso aqui interessante, você quer aplicar, com o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, já dá para tu testar no mercado. Então aprende isso, testa no mercado. Se você falar assim, pô, o que esse cara falou ali faz sentido, eu quero chegar mais perto dessa comunidade. Então, abaixo desse vídeo aqui vai ter alguns links para que você consiga chegar mais perto da LTX e para que a gente possa te ensinar mais coisas, né? Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente vai ensinar o padrão de 3 candles, a gente ensina da seguinte forma. Até o Barsi colocou ali, ó. O primeiro nega. O segundo... o primeiro dá alvo, desculpa. Errado. Primeiro dá alvo. O segundo nega. E o terceiro testa. Só que se eu ensinar para vocês isso somente dessa forma, apesar de estar correta, fica um pouco vazio. Eu quero ensinar de outra forma. Por quê? Porque eu gosto do porquê das coisas. Ó, já perguntaram ali o que é alvo, né? Então fica um pouco vazio, tá? Vamos falar das regras de cada candle. Ó, então vamos lá. Candle de número 1. Quais são as regras do primeiro candle do padrão? Depois a gente vai procurar alguns padrões aqui no gráfico, tá bom? A aula vai ser sobre o padrão de 3 candles mesmo, tá? É isso aqui. A aula vai ser sobre isso hoje. Ó, quais são as regras do primeiro candle? Vamos lá. Primeira regra do primeiro candle. Ele precisa não ter vindo de pullback. Então, aquele candle, dentro daquele pivô, de alta ou de baixa, não pode ter vindo de um pullback. E eu vou desenhar isso para vocês já já, fiquem em paz. Tá? Ele não pode vir de um pullback. Outra coisa. Ele não pode romper a máxima ou a mínima da estrutura anterior. Ele não pode romper a máxima ou a mínima da estrutura anterior. Do topo anterior
ou do fundo anterior. Calma que eu vou desenhar, gente. Calma, calma. Tô dizendo, vocês estão muito ansiosos aí no chat. Eu vou desenhar, eu vou desenhar. Eu tô anotando, mas eu vou desenhar. Calma que vai dar certo. Vou já desenhar. Primeiro eu tô anotando. Aí vocês tiram print, anotam, tiram foto com o celular, tá? Mas depois eu vou desenhar aqui tudo isso que eu tô falando. E o terceiro, a terceira regra, ele precisa dar alvo em pontos relevantes. Relevantes da estrutura. Leandro Moraes, acho, né? Tá riscando aqui sem querer, viu, Leandrão, a tela? Deixa eu apagar aqui, só um minuto. Precisa dar alvo em pontos. Cadê? Relevantes. Eu vou já falar que pontos relevantes são esses também antes que vocês me perguntem aí no chat. Tá? Essa é a regra do Kendo 1. Tá? Essa é a regra do Kendo 1. Eu vou desenhar, vou falar de novo, vou desenhar. Primeiro eu vou falar dos conceitos de cada Kendo e depois eu vou desenhar isso aqui. Eu sei, Leandrão, fique em paz. Kendo 2. Qual é a regra do Kendo 2? Kendo 2. O Kendo 2, ele tem basicamente duas regras. Qual é a primeira regra do Kendo 2? Ele precisa testar, né? Negar sem testar. Ele precisa, o que a gente chama de teste, eu vou tentar ser mais claro, tá? Eu vou tentar ser mais claro. Esse Kendo, quando a gente fala que ele vai negar, é o seguinte, ele precisa ir na direção do Kendo 1, na mesma direção do Kendo 1 e retornar para dentro da abertura barra fechamento do Kendo 1. Vou já desenhar isso aqui para vocês também. Deixa eu jogar para cá, Kendo 2, Kendo 1, Kendo 2, aqui e aqui. Então, o Kendo 2, ele precisa ir na mesma direção do Kendo 1, seja para cima ou seja para baixo. E quando ele fechar, o corpo dele, o corpo do Kendo 2, precisa ficar entre a abertura e o fechamento do Kendo 1. Entre o corpo do Kendo 2 não pode ficar acima da abertura ou fechamento ou não pode ficar abaixo da abertura ou fechamento. Certo? Não pode. Beleza? E o Kendo 2 também tem uma outra regra. Que eu acabei de falar, né? Mas vou deixar ela mais clara aqui. Ele não pode romper o corpo do Kendo 1. Ele não pode romper o corpo do Kendo 1. Eu vou já desenhar e mostrar para vocês. O Kendo 2 tem essas duas regras. O Kendo 2 tem essas duas regras. E o Kendo 3, Glauco? O que ele tem que fazer? Kendo 3. Porque o nome é padrão de 3 Kendos, né, gente? O nome não é padrão de 4 Kendos, nem de 2 Kendos. É um erro muito comum dos alunos. Glauco, já tá no segundo Kendo, já faço a operação? Não. Tu tá operando que tipo de padrão? De 2 Kendos? Não é a gente que tá te ensinando. O pavio pode romper? Pode, o pavio pode romper. É sempre o topo, é sempre o corpo, desculpa. Obrigado, Brunão. Obrigado, Evandro. Obrigado aí, cara. É isso aí. Nossa missão é simplificar as coisas. Bom, vamos lá pro Kendo 3. Quando a gente fala do Kendo 3, ele é mais simples ainda. Ele é mais simples ainda. O Kendo 3, tecnicamente, ele faz o mesmo movimento do Kendo 1 e do Kendo 2. Só que ele rejeita. Então a regra dele é que ele precisa rejeitar o movimento do Kendo 1. A direção, né? Vou botar a direção, tá? Fica mais fácil. A direção do Kendo 1. Então, quando ele rejeita a direção do Kendo 1, ele precisa fazer um teste. Quando a gente fala de teste, a gente tá falando que o Kendo precisa deixar pavio. Tá? Então, ele deixa um pavio de rejeição. Ele deixa um pavio de rejeição. Ele deixa um pavio de rejeição. Se você está esquecendo de alguma coisa, rejeita, tá, direção do Kendo 1, pavio de... Pronto. Essa aqui, gente, é a regra do padrão de 3 Kendos. Existe uma exceção que eu vou já mostrar no gráfico para vocês vão entender, que não vale a pena eu anotar aqui, senão vai gerar mais confusão do que clareza para vocês. Mas essa aqui é a regra do padrão de 3 Kendos. Não inventem moda. É só isso. Só que vocês têm que aprender a ver isso no gráfico. E aprender a ver isso no gráfico exige tempo de tela, comprometimento de vocês, estudos, disciplina. Porque senão, se você é uma pessoa ansiosa que tá lá no segundo Kendo formando e tu já clica e dá errado, tu vai culpar quem? O padrão. Não, porque esse padrão aí dá errado demais. Tu nem esperou o que tu estuda acontecer, porque tu é ansioso. E a culpa é do padrão. E não tem nada a ver com isso. Porque você sempre precisa terceirizar a culpa. A culpa nunca é sua. A culpa é do padrão, a culpa é do YouTube, a culpa é da plataforma, a culpa é da corretora, da internet. Nunca é sua culpa. Eu estou ensinando aqui para vocês e tudo que eu aprendo na minha vida que eu acho relevante, eu coloco em prática da forma que eu aprendi. Por exemplo, não sei como é que vocês são quando vocês leem algum livro.
Eu tenho um pouco de dificuldade de assimilar quando eu tô lendo de primeira. Porque eu me disperso muito rápido. Então eu tô lendo um livro ali, vai passando uma formiga ali na porta, eu acompanho a formiga desde o começo dela até o outro canto da parede, a formiga passando. E ainda faço uma corrida, ainda meço o tempo dela, tiro o tempo da formiga. Se aparece outra formiga, já vira aposta. Eu sou desse jeito. Aí depois eu volto pro livro. Então eu me disperso muito. Tá? Então, quando eu vou ler um livro que eu quero ler, naturalmente eu já sei que eu vou ter muita dificuldade por conta do meu desvio de atenção. Eu preciso ler mais de uma vez. E aí o que eu faço? Eu uso marca-textos, né? E aí eu uso marca-textos e eu pego aquele livro lá e daquele livro eu preciso tirar algumas coisas que eu preciso aplicar na minha vida. Porque senão foi uma leitura que eu perdi meu tempo. Não adianta eu ler um livro. Às vezes a gente pergunta pra pessoa assim: e aí, fulano, tu leu o livro tal? Aí a pessoa fala: li sim, li o livro tal. E aí, cara? Não, é bom, é bom. É bom, mas mudou o que na tua vida? Não é bom, rapaz, o livro é bom. Rapaz, pense num livro bom. Mas mudou o que na tua vida, além do vocabulário que tu melhorou? Tu conseguiu extrair alguma coisa pra tua vida? Então, por que eu tô falando do livro aqui com vocês? Porque quando eu tô ensinando isso aqui pra vocês, é importante que vocês testem isso, do jeito que tá aqui. Porque se eu tô lendo um livro lá, e o livro me fala assim, ó, você vai fazer 5 minutos de meditação diária, e aí você vai fazer uma técnica de respiração, depois tu vai tomar um copo de água em jejum, o livro tá me dizendo lá. Eu vou lá fazer minha meditação. Quantos tempos de meditação eu tenho que fazer, que o livro me disse? 5 minutos, né? Não adianta eu fazer 3. Porque se o cara tá me ensinando a fazer 5, e ele é a autoridade ali, não eu vou fazer 3 pra quê? E é muito comum a gente, ó, o ser humano, presta atenção, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar o... Comecei a gostar disso, né? De estudar o comportamento das pessoas. Tem um negócio no comportamento das pessoas que é muito interessante, que eu tenho, todos vocês têm. Quando eu falar aqui, vocês vão se identificar com isso. Todos nós queremos deixar a nossa marca em alguma coisa. Todos nós queremos deixar a nossa marca em alguma coisa. Isso é involuntário, tá? Isso é um instinto seu. É um instinto. Todo mundo, e a gente é treinado pra isso, desde criança. Né? Tá sempre ser o melhor, ser o orador da turma, ser o melhor TCC da faculdade. A gente quer deixar a nossa marca. Deixar legado, né? Não é isso que as pessoas ensinam? Deixar legado, né? E isso, de certa forma, é bom. Só que, às vezes, a gente não sabe separar as coisas. Porque na hora de aprender, a gente não tem que querer deixar a nossa marca. E aí, às vezes, eu tô dando aula pros alunos, para alguns alunos, e eu percebo que isso é tão natural que eles nem percebem. A gente tá ensinando lá pros alunos, por exemplo, vou dar um exemplo. Ó, tô dando aqui uma aula de padrão de 3 candles. Aí o aluno vem no outro dia e fala assim, Glauco, presta atenção, cara. Rapaz, eu percebi que toda vez que o candle 2, o corpo dele fecha abaixo dos 50% do candle 1, dá mais certo. O que tu tem a me dizer sobre isso? Eu falei, nada. Eu nunca estudei sobre isso, eu não uso. Tá dando certo pra você? Tá, tudo bem. Mas só que você tá seguindo uma técnica que não sei que técnica é essa aí. Então, a gente tende a querer deixar a nossa marca. E o meu conselho pra vocês é, não tem problema vocês quererem achar o DNA de vocês, o jeito que vocês gostam de operar. Só que quando o assunto é técnica operacional, aqui nós não estamos falando de leitura de contexto, tá, gente? Aqui a gente tá falando sobre técnica, ponto de entrada. Aí não tentem mudar, porque o que a gente usa aqui na LTX é esse aqui. Um deles, né? Aqui o padrão de 3 candles é um deles, tá? Beleza? Então tá dado o recado. Tô dando alguns toquezinhos pra vocês, porque eu sei como é que é. Eu já fui esse tipo de pessoa. Eu sei como é que são as coisas, tá? Então, agora vamos desenhar isso aqui, porque tem a turma que é visual, tipo eu, né? Tem a galera que se inscrever, meu irmão, ele não sabe nem o que... Na cabeça dele, ele não consegue nem visualizar o que eu tô escrevendo aqui. Então, vamos desenhar. Ó, vou desenhar aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui essa escala pra cá. Aqui, deixa eu tentar colocar aqui. Deixa eu ver se eu vou... Só pra centralizar aqui pra galera do YouTube ver também. Aqui. Beleza, vamos lá. Olha só. Quando a gente fala que o Candle 1 não pode vir de pullback, isso aqui eu acho que é a maior dúvida dos alunos. E essa dúvida tem que acabar. Quando a gente fala que o Candle 1 não pode vir de pullback, não é que o mercado, o preço, não pode ter pullback. Porque sempre tem pullback. Sempre tem pullback. O mercado é um pullback constante. O que a gente está falando é o seguinte, que no tempo gráfico de 5 minutos, o preço atual, na estrutura dele atual, no pivô atual, não pode estar fazendo pullback até chegar no ponto que você imagina que vai haver rejeição. Então vamos lá, vamos desenhar. Imagina que o mercado está vindo aqui, ó, numa baixa. Aí ele está caindo aqui, ó, fazendo pullbacks, ó. O Iago não tá deixando nem... O Iago tá tão nervoso que ele tá copiando e colando ali. Eu já vi ele copiar e colar uma mensagem de umas 10 vezes. Eu não vou responder ele, que ele vai ficar. Eu vou chegar lá, Iago, mas não é agora. Aí eu vou te matar de ansiedade aí, que eu não vou responder agora.
Porque faz hora que ele manda essa mensagem. Te acalme, Iago. Vai dar certo, Iago. Vai dar certo. Eu vou chegar lá. Eu sei o que tu tá perguntando aí. Já eu vou responder. Fiquem prestando atenção, gente, assim na aula, porque, ó, presta atenção. Esse negócio de atenção plena é um negócio. Não vou falar um palavrão aqui, não, porque senão. Mas esse negócio de atenção plena é um negócio complicado. E quem tá falando pra vocês é um cara que é prolixo e que tem TDAH. Quando você tá ali na frente do mercado, eu já falei pra alguns alunos, quando eu vou operar o meu dinheiro. Nada na vida é mais importante do que aquele momento ali. Nada. E nada tira minha atenção. Nada, nada, nada. Porque ali tá valendo dinheiro. E eu não brinco com o meu dinheiro. Então eu não posso me dar ao luxo de ser ansioso. Eu não posso me dar ao luxo de tentar uma coisa que eu não faço. Eu não posso me dar ao luxo de fugir do meu gerenciamento de risco, porque aquilo ali não é uma brincadeira. Aquilo ali é a profissão que eu escolhi pra minha vida. E eu preciso levar aquilo ali a sério. Eu não posso ser um moleque que não segue regras. Não posso. Eu tenho que levar a sério. Então, quando eu paro pra operar, eu vou operar. Tem muita gente que fala assim, Glauco, caramba, pô. Como é que tu consegue se concentrar tanto assim? Porque vale dinheiro, meu filho. É dinheiro. Se eu errar, é dinheiro que vale ali. Eu tô preparado pra perder? Tô preparado pra perder. Mas eu não quero. Eu vou pra ganhar. Eu só entro pra ganhar. Eu me preparo pra perder. Mas eu só entro pra ganhar. Então, não sejam ansiosos. Por exemplo, eu tô vendo que a Gissara tá com a mão levantada ali. E tô vendo que a Zelma tá perguntando se eu já vi. Eu já vi. Só que eu só vou liberar a Gissara quando eu terminar de passar minha mensagem aqui. Porque nesse momento eu estou preocupado com isso. Entendeu? Então esse negócio de atenção plena é complexo. Porque às vezes você tá fazendo um negócio e você já quer fazer outro. E já quer fazer outro. E já quer fazer outro. E não faz nada bem. Você é uma pessoa que começa tudo muito bem. Mas pra acabar você é péssimo. E quem tá entendendo o que eu tô falando tá pegando o código aí, tá? Eu sei que nem todo mundo vai entender. Eu sei que nem todo mundo vai entender. Mas na hora do gráfico, você não consegue nem terminar um pensamento direito. Tu começa a analisar uma coisa, tu já muda pra outra. E já muda pra outra. E já muda. Aí se o professor na sala fala alguma coisa, tu já esquece que tu tava falando e já muda pra outra. É ou não é assim? Ô, rapaz, eu já tive no lugar já. Eu sei como é que é isso aí, cara. Eu sei como é que é isso aí. Aí você vem achando que é só achar um padrão de 3 500 que tu vai ganhar dinheiro. Não é, pô. Não é. A técnica, ela é importante. Mas o comportamento é mais importante. Quando vocês forem operar day trade, estejam num lugar silencioso, num ambiente tranquilo, que vocês possam ter atenção plena e compromisso com o que vocês estudaram. Entendeu? É um conselho que eu tô dando pra vocês aqui, tá? É um conselho de quem Gente, eu já tentei operar no trabalho, eu já tentei operar no celular, eu já tentei operar no trânsito. Não dá certo, cara. Não dá certo. Isso não se sustenta. Eu tô falando fazer day trade, né? Fazer day trade. Não dá certo. Não dá certo. Ah, igual teve um dia que eu tava lá na praia, eu abri uma operação no celular, deu certo. Parabéns, você teve sorte. Porque o ambiente não é propício pra isso. O ambiente não é propício pra isso. Entende? Então, quando vocês forem operar, meu irmão, tira a criança de perto, sem gritaria. Pede pra tua esposa esquecer um pouquinho aí os piques que tu tem que fazer. Que eu não sei como é que é na casa de vocês. Na minha, meu amigo, é toda hora. Ah, porque o Pix pra isso, é porque tem que pagar o Pix não sei o que, paga não sei o que, do veterinário, do cachorro, da menina que fez a faxina, da escola das crianças, é o Pix. Calma, respira. Aí dá certo. Agora eu preciso ganhar dinheiro primeiro, pra depois fazer os Pix. Né? Então, assim, conversa aí com seu marido, conversa aí com a sua esposa. Na hora que vocês forem operar, ó, atenção plena. Não é só pra operar, não, tá? Quem tá pegando o código aí, tá? Quem tá pegando o código aí, vai falar com Deus, vai fazer a tua oração, atenção plena. Tem outras coisas na vida que exigem isso. Foco. Tem que ter foco. Tá? Agora deixa eu liberar a Gissara. Isso aí. Obrigado. Bom dia. Tá bom, é porque o Guilherme vai entrar daqui um tempinho. Isso aí. Beleza. Então vamos embora. Então, gente, quando a gente está falando aqui do Candle 1, do padrão, a gente está falando o seguinte: quando o mercado. Vamos imaginar aqui uma tendência de baixa, né? O preço está descendo aqui, descendo, fazendo pullback nos 5 minutos, fazendo pullback nos 5 minutos. Chega um determinado momento que o mercado começa a subir de novo.
Começa a subir, ó. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Quando o mercado tá subindo, tu fala assim: ah, rapaz, eu quero operar, por exemplo, a favor da tendência. Então, eu gostaria de vender mais caro. É muito melhor eu vender em alguma região aqui em cima do que eu vender em alguma região aqui de baixo. Eu quero. Deixa eu ver se esse mercado não vai fazer algum padrão de 3 candles aí para eu poder. Por quê? Porque o Glauco me ensinou na aula que o padrão de 3 candles é um padrão de rejeição. E uma rejeição numa tendência de baixa é continuidade de tendência. Então, se eu achar uma rejeição aqui nesse movimento, se eu achar uma rejeição, pode ser que eu pegue o melhor ponto de entrada para um alvo maior. Como assim, Glauco? Vamos lá. Uma das regras do padrão não é que ele. Eu não escrevi ali, ó, que a segunda regra é que o preço não pode romper a máxima ou a mínima das estruturas anteriores. Então, se você está querendo achar um padrão de 3 candles para venda, o topo anterior é a estrutura anterior. Aquele topo é a estrutura anterior. Então, quando você for falar de padrão de 3 candles, em nenhum momento o preço pode romper essa estrutura e você achar que o mercado vai descer. Isso não é um padrão de 3 candles. Ele não pode romper a máxima do candle anterior, ou a mínima, se fosse uma tendência de baixo. E quando a gente fala de pullback, é justamente isso aqui, ó. Qual é a diferença desse desenho, esse desenho, para esse desenho aqui, ó? Vou fazer aqui, ó. Mesmo desenho. Tentar fazer o mesmo desenho aqui, ó. Qual é a diferença desses dois desenhos aqui? Qual é a diferença do primeiro desenho para o segundo? O segundo desenho, o preço está vindo de pullback. Por quê? Porque a gente sempre vai olhar o pivô vingente da estrutura que saiu da máxima para a mínima, por o ponto de rejeição que nós queremos. Então, quando a gente fala de pullback, é uma confusão muito grande que os alunos têm. Não é sobre o mercado estar fazendo pullback, porque o mercado sempre vai fazer pullback. Quando a gente fala de pullback, a gente está falando o seguinte: quando o preço sai da mínima para a máxima, onde eu espero que ele rejeite, porque ele está dando o quê? Alvo relevante. O que são alvos relevantes do padrão de 3 candles? Anota aí. Deixa eu anotar aqui para ficar marcado na aula. O que são alvos relevantes? Máximas anteriores, mínimas anteriores, as regiões de prior coat, que são os indicadores de região que a gente usa no nosso operacional, as regiões de prior coat, gatilhos, que são pontos de suporte e de resistência da estrutura, tudo isso aqui, e também regiões de 50%. Tudo isso daqui são alvos de mercado. Turma que estava com dúvida o que era alvos, é isso aqui, ó. Tudo isso daqui são alvos de mercado. Então, quando o preço chega na máxima anterior, eu quero que o preço vá lá porque é um alvo de mercado. O mercado cumpriu com essa jornada. O preço cumpriu com essa jornada. Se o preço chega lá dessa forma aqui, aí o que eu vou analisar? Eu vou fazer um checklist para ver se o primeiro candle do padrão está cumprindo a regra dele. Né? Então, por exemplo, nesse primeiro desenho aqui, o mercado não veio de pullback, não rompeu a estrutura e deu alvo. Tecnicamente, eu tenho o primeiro candle do padrão de 3 candles correto. O que eu tenho que fazer agora? Qual é o próximo passo? Vender, né? O próximo passo é vender, né? Não, tem que esperar. Parabéns. Boa. Tô só testando vocês. Agora, eu vou para o segundo candle do padrão. O que é que o segundo candle do padrão tem que fazer? Deixa eu apagar esse outro desenho aqui. O que é o segundo candle do padrão? O pessoal fica conversando aí no chat, eu me despeço aqui. Ele tem que ir na mesma direção do candle 1 e retornar para dentro da abertura e do fechamento do candle 1. Aí eu vou desenhar aqui para vocês. O movimento é esse, tá? Aí eu vou dar um zoom como se aqui fossem uns candles, tá? Imaginem que aqui, ó, essa linha que eu tô traçando aqui, é esse ponto aqui, ó, de resistência, daquele exemplo anterior. Aí a gente teve lá o primeiro candle do padrão chegando na máxima sem romper. Ele chegou lá. Né? Esse cara aqui, deixa eu pintar ele de verde, ele é um candle de alta. Candle de alta. Verde. Ó. Esse cara aqui é um candle de alta, certo? Ele subiu, deixa eu tentar fazer um paviozinho aqui nele para deixar bem bonitinho. Isso aqui, imagina que isso aqui é um pavio, tá? Gente, ele pode até ter pavio também, tá? O pavio, nós estamos falando do corpo do candle. Ele pode ter pavio para cima e para baixo, tanto faz, tá? Ele pode ter lá embaixo. O fechamento dele tem que ser no limite da máxima anterior. O fechamento dele, tá? A anatomia de um candle é aqui a abertura dele, aqui é o fechamento dele, de um candle de alta. O fechamento dele precisa ser na máxima anterior para esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Esse é o primeiro candle do padrão. O segundo candle do padrão, pode ser um candle vermelho, não se apega a cor não, viu, Julião? Às vezes o candle pode ser vermelho, tá? Não se apega a cor não, é só a formação dele, tá? O segundo candle do padrão vai fazer o quê? Ele vai abrir aqui, né? Aí quando esse candle abrir, ele vai subir
na direção do candle 1. Ele vai subir. E aí você tá de olho nele. Pô, tô de olho nesse candle, tô de olho nesse candle. Ele vai, pode ir lá em cima, não importa. Quando ele voltar, ele precisa fechar dentro da estrutura do candle 1 e pode ser em qualquer ponto da estrutura. Ele pode fechar aqui, pode fechar aqui, pode fechar aqui. Ele não deveria romper. Ele não deveria romper. Eu botei até errado aqui, tá, gente? Aqui eu botei não romper o corpo, é o pavio, tá? Desculpa aí, erro meu. Correção, errata, tá? Não pode romper o pavio, porque eu tava falando de corpo do outro candle e me confundi. Ele não pode romper o pavio aqui, tá? Do candle 1. O corpo ele pode, tá? Vamos dizer que ele fechou aqui. Ah, Glauco, então beleza. Então aí eu tenho o candle 2 rejeitando o movimento. Deixa eu colocar aqui, ó, vermelho. Candle 2 rejeitando o movimento. Aí vamos dizer que ele deixou esse paviozão aqui, ó. Candle 2 deixou um paviozão ali e voltou para dentro do movimento. Ou seja, eu tenho o candle 1 respeitando a estrutura, eu tenho o candle 2 respeitando a estrutura, e agora o que eu tenho que fazer? Esperar o candle 3. Só que é difícil. Tem muita gente que quando vê isso aqui já sai vendendo já. Por quê? Porque algum lunático falou para ele que isso aqui é um martelo invertido. Ou que é uma estrela cadente. E aí ele já fala, não, mas se o fulano de tal, se o Batatinha Trader me falou que isso aqui é um martelo invertido e pode ser o segundo candle do padrão, eu já vou vender. Porque vai dar certo. Aí eu já me antecipo. Entendeu? Eu sei como é que é, eu já fui assim, galera. O Léo ensinava o padrão de 3 candles, eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não esperava. Porque eu tinha muita pressa em ganhar dinheiro. Não era em performance. Minha pressa é ganhar dinheiro. Rápido. Tá? Aí vem o terceiro candle do padrão, que eu não tô fazendo nada. O que o terceiro candle do padrão faz? A mesma coisa, ele abre, ó, vai lá em cima. Aí só vou abrir aqui um parêntese, que é tempo de tela. Eu vou transmitir aqui um pouco de tempo de tela para vocês, tá? Em relação ao pavio dos candles. Normalmente, quando você tem um segundo candle com um pavio muito grande, Opa, ixi, a luz você viu cair aqui. Deu um chute aqui. Desmontando meu cenário todinho. Calma, fica aí, minha filha. Pronto, deu certo. Normalmente, quando você tem um segundo candle que tem um pavio muito longo, o teste do terceiro tende a ser pequeno. Não é uma regra. Pode ser que ele vá lá em cima de novo também, tá? Por que isso acontece? Porque já houve captura de oferta. E a oferta que tem aqui é pequena. Se a oferta que tem aqui é pequena, às vezes vai acontecer desse candle não ir lá em cima de novo. Glauco, teste normal sempre tem que ser longo. Não, gente, não tem esse negócio não. O segundo candle podia ter feito esse pavio aqui, ó. Continuaria sendo um padrão de 3 candles. O terceiro candle podia fazer só isso aqui também, ó. Continuaria sendo um padrão de 3 candles. Não tem uma regra para isso. O que manda, gente, é a região onde ele vai fechar. O pavio é irrelevante. É o corpo do candle. É o corpo do candle. Tá? Agora, é lógico, né? Quando você tem aqueles que o pavio fica gigante, que a rejeição é gigante, aí fica mais lindo ainda, né? Fica mais lindo. Mas não se apeguem a isso. Não se apeguem a isso. Então vai lá. Aí quando o terceiro candle tá subindo, ó, presta atenção. Quando o terceiro candle tá subindo, o que a gente faz aqui? A gente pega a nossa ordem de venda e coloca descolado do terceiro candle. Porque a gente não bate a mercado. Então, enquanto o terceiro candle tá lá, ó, testa, a gente já programou a nossa venda. Ele precisa fazer um teste na direção contrária. Mas se o teste for pouquinho, não tem nada. Tô falando, não tem nada. Ele abriu, fez um teste aqui e bota a tua ordem. Não tem problema. O que ele não pode, que você não pode fazer é o seguinte: o candle abriu e começou a descer. Igual que eu vou vender, não tem teste, não faz nada. Aí você não pode fazer isso, porque ele não fez nada de teste, ele não induziu no micro. Gente, o que é o teste? Vocês precisam entender o que é o teste. O teste é uma indução de compradores no micromovimento. A gente opera no 5. Mas lá no 1 minuto ele já começou a subir um pouquinho, ele induziu compradores. Não vou fazer replay, tá? A aula vai encerrar aqui na explicação do padrão de 300, que daqui a pouquinho o Guilherme tá chegando aí para dar aula de opções para vocês, tá? Beleza? Então, quando o mercado foi lá em cima, o preço, mercado não, né? Quando o preço foi lá em cima, a gente programa a nossa venda. Qual é a nossa expectativa? Se eu estou aqui, ó, volta para esse outro desenho aqui para a esquerda, ó. Olha para esse desenho aqui da esquerda. A minha expectativa não é que o preço faça isso aqui, ó. Continue a tendência? Sim ou não? Dita no chat. Eu não quero ver o padrão de 3 candles ali para o mercado continuar descendo? Não é isso? Porque é um padrão de rejeição. E aí eu vou usar esse padrão de forma inteligente, a favor do movimento. Aonde é que tem que estar o alvo? Ó, quando esse candle aqui voltar, que ele capturar minha ordem, ó, pronto, pegou minha ordem. Aí quando ele pega minha ordem, né? Óbvio, vai ser um candle de baixa. Deixa eu pintar ele aqui de vermelho.
Ele vai deixar, óbvio, também, vai ter deixado um pavio aqui, ó. E ele pegou a minha entrada aqui. Aonde tem que estar os meus alvos? Aonde tem que estar meus alvos no padrão de 3 quilos? Alvos curtos. Aonde vão estar meus primeiros alvos? Se eu quiser fazer parcial ou se eu quiser bater meta. Vamos voltar para esse desenho da esquerda. Se o padrão de 3 quilos está lá, meu primeiro alvo é... Você vai pegar 50% desse movimento, 50% deste movimento aqui. Você vai ter... Primeiro alvo, região de 50%. Pode ser também gatilhos, tá? Ó, vamos supor que esse topo aqui, ele tá um pouquinho mais para cá. Esse fundo, desculpa. Isso aqui é um gatilho, tá? Ó, isso aqui é um gatilho. Aqui pode ser o teu primeiro alvo. É só tu olhar para a esquerda, para os fundos anteriores mais próximos do preço para a esquerda. Isso aqui é um primeiro alvo, é um gatilho o nome disso aqui, tá? Vou anotar aqui, ó. Por quê? Porque é um ponto de possível suporte do preço. Isso aqui é um gatilho. Primeiro alvo, se tiver gatilhos, vai ser no gatilho. Se não tiver, qual que vai ser teu primeiro alvo? 50% do movimento que originou o padrão de 3 candles. É o teu segundo alvo. Ó, primeiro alvo. Cara, ó, vou falar para vocês, mais didático que isso aqui eu não consigo ser. Tá bem simples aqui o negócio. Primeiro alvo. Segundo alvo, região de 50%. Segundo alvo. E aonde que tem que estar o meu terceiro alvo? No fundo da estrutura. Terceiro alvo. Aqui, ó, fundo da estrutura. Glauco, mas o mercado ele não pode romper aquele fundo ali e continuar caindo? Pode. Se você já tem bagagem técnica suficiente para conduzir esse trade para alvos maiores, faça. Mas use o padrão de 3 candles para fazer parcial, para se proteger. Agora, se você é um iniciante, pega os 3 alvos aí, cara. Tá lindo demais. Tu já botou grana no bolso, vai viver a vida, vai estudar. Amanhã tu volta pro mercado e é 1% melhor cada dia. A maior parte das pessoas, elas querem aprender rápido, querem executar lucro rápido, querem ser traders excepcionais rápido. É tudo muito rápido, ninguém tem paciência, ninguém quer pagar o preço. Não entra na cabeça das pessoas que ela vai precisar estudar 2, 3, 4, 5, 1 ano. Depende da curva de aprendizagem de cada um. Faz sentido para você ficar 5 anos na faculdade para se tornar um engenheiro? Iago Mônaco, tá riscando a tela aqui, Iago. Faz sentido para você ficar 5 anos na faculdade para se tornar um engenheiro? Para se tornar um médico 6 anos, um professor, que quer que seja. Mas não faz sentido para você ficar 1 ano estudando day trade. 2 anos, 3 anos. Não faz sentido isso para você. Por quê? Porque tu quer ganhar dinheiro rápido, pô. Tem que acordar pra vida. Ou como dizia minha mãe, tem que acordar pra Jesus, né? O que tu tá fazendo é brincar contigo mesmo, com teus resultados, se você tá com isso aí. Por isso que durante o processo você tem que estar preocupado com a sua performance. Essa semana mesmo eu recebi uns depoimentos lá da galera lá do Vivendo de Ouro lá, a galera que entrou lá no VDO, falando, Glauco, caramba, eu fechei a quinzena, né? Eu recebi um depoimento de uns 4 ou 5 alunos. Eu fechei essa primeira quinzena aqui, cara, com um resultado, né, proporcional muito bom, que eu nunca tinha feito antes na vida. Porque eu tava sempre fazendo a mesma coisa. Eu falei, é isso aí, bem-vindo ao profissionalismo. É isso que a gente ensina lá no Vivendo de Ouro. A você ser profissional. Fazer a parada do jeito certo. Tá? Então, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Isso aqui é o que você vai... Roger, cuidado aí pra estar riscando a tela aí. Roger. Cuidado aí, gente, quando vocês forem passar o dedo aí no celular, pra não riscar a tela aqui, tá? Então, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. É assim que funciona o padrão de 3 candles. E aí você surfa um movimento, porque daí você entrou numa rejeição muito boa. Vou perguntar pra vocês. Todo mundo entendeu agora o que é um padrão de 3 candles? Não, responde não. Alguém não entendeu o que é o padrão de 3 candles e como identificar? Alguém não entendeu depois dessa aula? Bom, ninguém falou nada, tá ótimo. Agora eu vou fazer. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que é um padrão de 3 candles? Digita no chat aí. Glória a Deus. Então, segunda-feira, quando vocês forem pro mercado, agora vocês podem procurar padrão de 3 candles em todo lugar. Vamos olhar aqui no gráfico alguns exemplos. Lembrando, peraí, só um minuto. Lembrando que isso daqui não é um setup. Isso aqui não é um setup. Você precisa saber aonde usar o padrão de 3 candles. Mas essa aula de hoje não é sobre isso. Você precisa saber ler o contexto. O padrão de 3 candles ele é uma ferramenta. Imagina que tu tem uma caixa de ferramentas e aí tu abre essa caixa de ferramentas e fala assim, deixa eu ver que ferramenta eu vou usar aqui para ajeitar meu carro. Eu vou usar uma chave Allen, eu vou usar uma chave de boca, que ferramenta eu vou usar? O padrão de 3 candles é uma ferramenta. Por quê? Porque você pode operar em regiões de 50% também, você pode operar em rejeições de topo e fundo, você pode operar rompimentos, que são outras ferramentas que tem no nosso operacional.
Essa aula vai estar no YouTube, viu, Disson? Vai estar lá no meu YouTube. Tu já tá me seguindo lá? Já tá me seguindo no YouTube? Fica tranquilo que vai pro YouTube. Tu vai poder assistir isso aqui 200 vezes. Tá? Então, o padrão de 3 candles é uma ferramenta. Eu vou botar aqui pra galera tirar print. Quem quiser tirar, pode tirar foto aí, viu, disso. E aí agora eu queria achar com vocês aqui no gráfico alguns exemplos de padrões que são válidos e exemplos de padrões que podem te induzir e te levar ao erro. Vou mostrar aqui no gráfico alguns exemplos de padrões que podem te induzir e te levar ao erro. Deixa eu tentar centralizar isso aqui que vai ficar mais bonitinho ainda. Ó, vê se ficou legal agora. Aí fica legal pra tirar um print. Ó. Que tenha os desenhos ali embaixo. Ó. Ficou bonitinho aquele desenho ali. Tô melhorando nisso, ó. Antigamente eu falava assim, não sei se eu vou conseguir dar aula, esse negócio de dar aula não é pra mim, mas eu tô melhorando, cara. Tô ficando bom nisso aqui, viu? Esse negócio de dar aula. Eu reconheço minha evolução. Dá pra melhorar mais, mas tô ficando bom nisso. Antigamente falava em dar aula, rapaz, eu falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou dar aula? Como é que eu vou ensinar os outros? Tum, 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 tum. Obrigado aí, gente, no chat. Vamos lá, vamos pro gráfico? Vamos procurar aqui uns padrõezinhos aqui no gráfico? Ó, então eu tô aqui nos 5 minutos, tô aqui no gráfico do mini índice, pá, tô lá, vou operar, tá, hoje é dia de eu fazer muita grana, pá, vamos lá, tô emocionado, vou atrás de um padrão de 3 candles, tá? Aí vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos imaginar aqui, ó, lembre que o padrão, ele é sempre um padrão de rejeição, né? Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos que eu tô no 15. O padrão é um padrãozinho de rejeição. Aí tu tá lá, vamos ver aqui um momento que o mercado começou a voltar aqui. Vamos ver. Ó, tendência de alta aqui no índice, ó. Tu tá olhando aqui, vamos dizer que você é uma pessoa que sabe estudar contexto, né? Aí tu já sacou que o índice tá numa tendência de alta, ó. Tendência de alta, ó, tá bonito. Rapaz, ó. Se eu achasse um padrãozinho de 3 candles no fundo... Gente, tem aluno, não é exagero não, tem muito aluno, tá? Muito, não é pouco não, muito aluno, muito. Que só faz a operação de padrão de 3 candles, quando vai operar a B3. E aí, eles só fazem padrões de 3 candles a favor da tendência. Quando eu entrei, por exemplo, aqui na Trader 1K, não era padrão de 3 candles, mas eu só fazia em região de 50%. Eu fiquei uns 3 meses só fazendo trade em região de 50%. E aí eu fiquei tão bom naquele golpe, né? Tem um negócio lá do golpe lá. É mais fácil você ficar bom num golpe só do que você tentar treinar 60 golpes, né? Aí vamos dizer que tu tá estudando aqui, ó. Tu tá estudando no mercado. Pá. Aí tu vem aqui, ó, no dia 28 de outubro. Vamos ver aqui esse dia 28 de outubro, ó. Dia 28 de outubro. Dia 28 de outubro, tu já sabe, ó, pega a visão. Tu já sabe que o mercado tá vindo de baixa para alta e que tu quer achar uma oportunidade de compra. Lá no previsão de alvos, que inclusive quem não tá no previsão de alvos tá todo errado querendo tá certo, né? Lá no previsão de alvos, por exemplo, eu ensino que região é essa aqui. E por que tem uma chance também do preço virar comprador nessa região, né? E aí a gente vai, cara, vocês vão virar uma máquina de entender o que o preço tá fazendo. É uma máquina. Tem dia que tu vai olhar pro gráfico e vai falar assim, rapaz, não é possível que é isso que vai acontecer não. Não é possível que ficou fácil. Eu sei porque tem muitos alunos que me dão esse depoimento. Tem muitos alunos. Cara, Glauco, agora ficou muito mais fácil, cara. Ficou muito, eu sei, cara. Então, tu já sabe que o mercado tá numa região que pode entrar comprador. Tu já sabe que o preço tá vindo de baixa para alta. E aí o mercado ainda faz isso aqui pra ti, ó. O que é isso aqui, gente? Ó, presta atenção no pivô. Desceu, subiu fazendo pullback. Ó, subiu fazendo pullback. Tem outro pullback aqui, ó. Dá pra gente imaginar que isso aqui é um padrão de 3 candles? Eu posso dizer que isso aqui é um padrão de 3 candles? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Não é um padrão. Quebrou a estrutura anterior. A estrutura anterior não era esse topo aqui, ó. Aquele ali não era a estrutura anterior? O corpo do candle rompeu a máxima anterior. E ele tá vindo de pullback. Não é um padrão para venda isso aqui. De 3 candles, não. Agora, presta atenção o que o preço faz logo na sequência. Vou marcar de novo, ó. Desceu, subiu, desceu. Pullback aqui, subiu. Opa, olha o preço voltando. O meu Prof tá travando, cara. Pera aí. Ó, o que é esta formação aqui, ó? O que é esta formação aqui? Essa formação aqui. É um padrão de 3 candles? Não é um padrão de 3 candles, pô. Não é um padrão de 3 candles, tá? Eu fui empolgado que eu falei, eu vou induzir todo mundo ao erro. Eu fiz que nem um institucional agora com vocês, ó. Vocês caíram igual patinho. Eu fiz que nem os bancos, eu vou fazer eles acreditarem aqui. Não é, pô. Isso aqui não é um padrão de 3 candles, tá?
Não, agora vem a segunda pegadinha da minha fala. Isso aqui pode ser um padrão de 3 candles. Aí agora vocês vão falar assim, rapaz, agora o Glauco tava começando a ficar claro. Agora lascou tudo de vez. Existe, presta atenção. Presta atenção. Se a gente fosse olhar isso aqui friamente, e o preço, o candle 2 não tivesse voltado para dentro do movimento, isso aqui não seria um padrão de 3 candles, tá? Mas existe uma única exceção no padrão de 3 candles. Uma única exceção. Guardem isso, tá? Guardem isso. Quando o preço tá vindo aqui, ó. Vou tentar desenhar o mesmo modelo. O preço veio aqui. Fez um fundo. Veio aqui. O primeiro candle rompeu. Vamos imaginar que o primeiro candle rompeu a mínima anterior. Se o segundo candle devolver isso para dentro do gatilho anterior, que é o fundo anterior, e não romper o candle 1, isso aqui é um padrão de 3 candles. Portanto, eu afirmo para vocês, diante dessa exceção, isso aqui é um padrão de 3 candles. O ideal, para ser um padrão de livro, era que o candle 1 tivesse respeitado o fundo anterior. Isso era o ideal. Mas, se o segundo candle do padrão voltar para dentro do movimento e não romper a máxima ou a mínima do candle, é um padrão de 3 candles. Guardem isso. É a única exceção que tem do padrão de 3 candles. Agora, vamos achar um padrão de livro aqui, porque esse aqui foi, né, foi proposital, foi uma pegadinha aqui para vocês. Ó, vamos achar aqui um padrãozinho de livro aqui. Vamos achar um padrãozinho de livro aqui. Ó, o que não é um padrão de 3 candles? Aquele ali é um padrão nível hard, ó. Isso aqui, por exemplo, é um padrão de 3 candles? Sim ou não? Não é um padrão de 3 candles. Por quê? Porque ele rompeu a estrutura anterior, que é o fundo anterior. Não é padrão de 3 candles. Tem rompimento. Claro que ele não veio de pullback, não veio. Mas ele rompeu o fundo anterior. Continuemos. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é um padrão de 3 candles? Não. Por quê? Porque ele tá rompendo o fundo anterior e porque ele tá vindo de... Ó o pullback acontecendo. Ele tá vindo de pullback. Não é um padrão de 3 candles. Seguimos a vida aqui. Glauco, isso aqui é um padrão de 3 candles? Isso aqui é um padrão de 3 candles? E aí, vocês acham que é um padrão de 3 candles? O pessoal tá até com medo de responder. Fala, meu povo! Vocês estão com medo, rapaz? Sim, isso aqui é um padrão de 3 candles. Isso aqui é um padrão de 3 candles. Fundo anterior foi respeitado. A gente tem o primeiro candle dando alvo na mínima anterior. A gente tem o segundo candle dentro do movimento do primeiro. E a gente tem o terceiro candle fazendo um testezinho micro aqui. Micro. E depois o mercado sobe. Aonde é que estariam os nossos alvos nesse caso aqui? A gente traça uma Fibonacci desse movimento, uma Fibo desse movimento. Aí a gente tem alvo na região dos 50%. A gente tem aqui, ó, alvo em regiões de gatilho para a esquerda. E a gente também tem alvos aqui na máxima do movimento. Alvos na máxima do movimento. Vamos continuar. Vamos atrás de mais padrão aqui, que hoje vocês vão ficar bom nesse negócio aqui. Eu vou pegar 200 exemplos aqui com vocês. Vou pegar outros exemplos aqui com vocês. Isso aqui é um padrão de 3 candles? Esse aqui é um padrão de 3 candles? Esse e esse? Sim, né? Esse aqui, meu irmão, é o padrão de 3 candles de livro. Esse aqui é o de livro. Esse aqui, quando acontecer, tu nem pensa 2 vezes. Só calcula o teu gerenciamento e taca-lhe clique aqui. Esse aqui é o padrão de livro. Que não é aquela exceção que eu mostrei pra vocês. Tá? Por que, Glauco, que esse aqui é um padrão de livro? Olha o mercado fazendo pullback, ó. Tá na dúvida? Usa essa ferramenta de sequência, tá? Subiu, desceu, deixou um topo lá em cima, desceu de novo. Ou seja, qual é a máxima que o mercado deve respeitar nesse caso? Esta máxima aqui, ó. Rompeu a máxima anterior? Não rompeu. Esse pivô aqui, tá vindo de pullback? Não tá vindo de pullback. Ah, Glauco, mas lá num minuto tem pullback. Eu tô falando do 5. Não tá vindo de pullback. Por quê? Porque a gente tá olhando para este pivô que originou o movimento, filho de Deus. É só esse pivô aqui. Eu não tô preocupado para a esquerda, não tô preocupado lá embaixo, não tô preocupado no dia anterior. É só esse aqui, ó. Esse movimento não pode ter pullback. Aí, o primeiro candle do padrão dá alvo, não rompe a máxima anterior. O segundo candle
rejeita o movimento, volta para dentro da máxima e da mínima do candle anterior. E o terceiro candle testa, meu filho, aqui, ó. Quando esse candle aqui abriu, quando ele estivesse lá em cima, tu já tá colocando a tua venda aqui, ó. Tu vem aqui e coloca a tua venda aqui, ó. Bum. Coloca a venda aqui. Aonde é que vai estar teu alvo? Mesma coisa, tu vai traçar uma fibo. Se tu entrou aqui no teste do candle, tu pode colocar uma parcial no 50% do movimento. Tu pode olhar para a esquerda e usar esse gatilho ali, ó, que é um fundo anterior, de um pavio anterior, para tu colocar uma outra parcial aqui. Ou tu pode sair lá no fundo do movimento. É um padrão de livro. Todo mundo entendeu? Tranquilo até aqui? É um padrão de livro esse aqui. Tranquilo, meu povo? Digita no chat aí, pra ver se vocês estão acordados aí. Não tá vindo de pullback? Não, cara, não tá vindo de pullback, não. Não tá vindo de pullback, não. Mas aí depois vocês vão assistir essa aula de novo. Assiste essa aula de novo no YouTube, assim, umas 10 vezes. Vocês vão entender por que não tá vindo de pullback. Não tá vindo de pullback. Tá? Vamos pegar mais um padrão? Cadê o Guilherme? O Guilherme tá por aí já? Levanta, se o Guilherme estiver por aí, levanta a mão, Gui. Vou já passar o bastão aí pra você. Vamos atrás de mais padrão. Cadê a Gissara? Tá aí? O Guilherme entrou aí, Gissara? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ele. 10 horas eu tenho um compromisso inadiável. Beleza. Vou avisar só ele aqui, tá, gente? Show. Beleza, já vou passar a palavra pra ele. Vamos pegar aqui, ó, só mais um padrãozinho de 3 candles aqui, ó. Só mais um, só mais um, só mais um. Ó, pergunto pra vocês. Isso aqui, esses 3 candles aqui, é um padrão de 3 candles? Não, não é um padrão de 3 candles, gente. O terceiro candle não testou. Cadê o pavio do terceiro candle? Não tem. Não burlem nenhuma regra do padrão. Não burlem nenhuma regra. Não ajam por emoção. Não burlem nenhuma regra do padrão. Ah, Glauco, mas ele subiu. Cuidado, pode ser que da próxima vez não dê certo. Beleza? Da mesma forma, isso aqui é um padrão de 3 candles? Sim ou não? Levanta a mão aí, Gui, que eu já passo a palavra pra você. Pode levantar a mão aí. Isso aqui é um padrão de 3 candles? Não, não é um padrão. Rapaz, eu vou pegar um cinto e vou tacar nas costas de vocês, bicho. Vou ensinar vocês igual minha mãe me ensinava. Um cinto do lado na mesa. Vocês aprenderam o que é um padrão. Não é possível que vocês estão vendo um padrão aqui. Olha pra esquerda. Olha o topo anterior ali, gente. Foi rompido. Ele rompeu a estrutura anterior. Não é padrão. Tá vindo de rompimento. Não é padrão. Então, mais um último aí, que o Guilherme tá doido pra dividir conhecimento com vocês aí. Lembrando, gente, que o Guilherme vai dar uma aula sobre opções, tá? Que é um assunto relevante, conteúdo gratuito, que você não vê com essa qualidade na internet. Se eu fosse vocês, assistiria essa aula de opções, tá? O Guilherme vai falar, mas, cara, eu recebi aqui uns... Tô vendo umas fofocas aí, viu, Guilherme? Que tem gente fazendo muita grana com opções aí, tá, cara? Deixa eu deixar logo ele de co-host aqui, peraí. Tem umas fofocas rolando aí que a galera tá fazendo grana. Boa, boa. Tá bom, gente? Deixa eu ver se eu acho só mais um padrãozinho aqui, gente. Último padrãozinho aqui, ó. Último padrãozinho aqui, ó. Isso aqui é um padrão de 3 candles? Ele não veio de pullback. É um padrão de 3 candles lá em cima? Tá vendo como vocês estão ficando bom? Ih, tá aí o Sidney Rami quebrou. Não é, gente, não é. Ele quebrou a estrutura. Olha o topo anterior aqui, meu filho. Não é padrão, não. É só treinar, tá, gente? É só treinar. É uma questão de treino. Eu tô fazendo essas brincadeiras aqui com vocês para vocês verem que operar, né, ser um trader exige paciência, tempo de tela, foco. Não é uma aula que vai fazer você um trader, mas se você colocar isso aqui em prática e tiver a disciplina de procurar isso aqui todo dia no mercado, esse padrão aqui é muito assertivo quando ele acontece. Isso aqui é um padrão de 3 candles? Isso aqui é um padrão de 3 candles? Olha pro fundo anterior. Rompeu o fundo anterior? Não. Isso aqui é um padrão de 3 candles, pô. Gente, é só respeitar aquelas regrinhas que eu ensinei pra vocês. Glauco, o padrão de 3 candles falha? Falha. Mas falha muito pouco. Na imensa maioria das vezes, cada 10 operações que a gente faz no padrão de 3 candles, 7, 8 paga. Falha muito pouco. Beleza? Gente,
Essa aula, como eu falei, vai pro YouTube. Pra galera que tá assistindo esse vídeo aí no YouTube, assistam essa aula mais vezes. Eu sei que é meio confuso no começo, quando você tem contato com essa leitura gráfica, mas se vocês treinarem isso, vocês vão ficar muito bom nisso. Eu vou deixar aqui os links pra vocês terem acesso ao nosso operacional. Como é que você me chama? Chama o meu time de suporte. Poxa, Glauco, eu gostei muito. É muito simples isso aí, cara. Eu quero aplicar isso no mercado financeiro. Tava aqui vagando no YouTube, encontrei teu vídeo, gostei muito do teu conteúdo. Já me segue aí, né, filho de Deus? Tá vendo o vídeo aí, já me segue. Porque senão não tem nem sentido tu ter vindo ver esse vídeo aqui e não me seguir aí. E manda uma mensagem aí pra minha equipe, que eles vão te falar como é que faz pra vocês. Tem treinamento nosso por R$ 49,90, pra vocês terem uma ideia, vocês aí do YouTube. Pra você já ter acesso à base do nosso operacional. Beleza? A galera que tá ao vivo aqui comigo... Como é que é? Isso, ativa as notificações aí, meu povo. Então, tô encerrando aqui pro YouTube.